Olá, queridos irmãos e irmãs que estão interessados no estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós faremos o estudo do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. No capítulo passado, que é o capítulo 1, muito importante, a gente viu que a formação da primeira comunidade cristã, tá? Que são os 12, no início do capítulo, os 11 apóstolos, né? O Judas já havia se suicidado, e todos os outros seguidores, né? Que acompanhavam Jesus, muitos deles desde o batismo, desde que Jesus foi batizado lá pelo João Batista, e aí eles continuavam juntos. Eu estou falando primeira comunidade cristã, mas eles sequer eram chamados de cristãos ainda, né? Isso vai acontecer lá para o capítulo 14, já durante as viagens de Paulo. E aí, na verdade, estavam escondidinhos ali, porque eles era uma recomendação do Cristo, Maria lá com eles, Maria Madalena, todo aquele povo lá. E aí eles, no capítulo 1, receberam aquele curso de 40 dias que o Cristo apareceu para eles, para a comunidade toda. Foi quando os apóstolos foram convertidos finalmente, até o Tomé, que disse que só acreditava depois que enfiasse o dedinho na chaga. Até o Tomé ficou convertido. E aí o Cristo falou: continuem aí, eu vou embora, mas continuem aí juntos, que vocês vão ser batizados agora no Espírito Santo. Vocês já foram batizados pela água, batismo de João, e agora vão ser no Espírito Santo, que é o batismo de fogo. E aí no capítulo 1 ainda, então ele ascende e ele não volta mais. Assim, no sentido de ficar ali com eles aparecendo. Depois ele vai aparecer para Paulo, né? Provavelmente também fez alguma orientação aos apóstolos nos seus respectivos apostolados, né? Mas ele aí subiu e encerrou. Todos convertidos, inclusive o Tomé. E aí no final desse capítulo 1, nos últimos versículos, eles elegem um outro apóstolo para completar 12, né? Ali a Bíblia, além das suas mensagens em palavras, passa mensagens em números também, né? Tem essa cabala bíblica, né? Esse povo judeu é muito ligado a esses números bíblicos sempre querem dizer alguma coisa. Por exemplo, 12 é o número do avatar, é o número da completude espiritual e material, né? 3 vezes 4. 3 da espiritualidade, das trindades, e 4 dos 4 elementos da materialidade. Então completaram 12 de novo, mas tinha muito mais. A ressalva, quando pedem para que os irmãos se apresentem, é que fossem irmãos que estavam acompanhando o Cristo desde lá do batismo no Rio Jordão. Então você vê que não eram só os 12 apóstolos, tá? Tem muita gente ali que ajudou a dar prosseguimento a essa mensagem. Lembrando até porque os livros eram os apóstolos e esses outros discípulos que foram formados juntos, seguindo Cristo. Então, porque nesse momento não tem livro. O Novo Testamento, não tem nada escrito do Novo Testamento, tá? Isso aí se passa meses depois que o Cristo foi crucificado. Então a gente está no final do Pentecostes. O que é o Pentecostes? É uma festa que já existia, uma festa judia, que era a festa das semanas ou das primícias. Teve o Pessat, que é atravessar a Páscoa, né, que também é uma festa judia, inicialmente, depois foi apropriada por causa da crucificação do Cristo na sexta e na ressurreição no domingo de Páscoa, que é quando ele aparece para
para as Marias. E mostrando que a vida continuava lá no outro mundo, e por que ele dizia que o reino dele não era desse mundo. Então, eu vou ler aqui o início, porque nesse caso aqui do capítulo 2, o início vai dar uma narrativa melhor do que eu posso contar para vocês, depois a gente comenta, que é justamente o batismo no Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, como Cristo havia indicado. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estávamos assentados, como um vento muito forte. Era mais o som do que um vento muito forte, até porque estava dentro de casa também, mas claro que se fosse fenômeno físico, mesmo dentro de casa ia ter um vento muito forte. E aí encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e se pousaram sobre cada um deles. Tem essa figura, bota aí no Google. Apóstolos, Pentecostes, batismo no Espírito Santo, aí vai ter aquelas linguinhas, umas chaminhas assim na cabeça. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo, porque eles vieram para a festa do Pentecostes, ou das primícias, que eram as festas que eram um culto à natureza, aos deuses da fertilidade, e eles então recolhiam a primeira leva de grãos e ofereciam aos deuses nessa festa. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão, que já estava vindo para a festa, que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Porque Galileu era assim, a pessoa mais chucra, não sabia nada, não lia. Pouquíssimas pessoas eram letradas na época, geralmente as ligadas ao templo. E os galileus eram homens muito simples, eram pescadores, homens rudes. Então eles estavam assim: como é que essa gente está falando várias línguas? Eles não são galileus? Na verdade, eles mal falavam a própria língua. Quando um galileu abria a boca, todo mundo sabia que ele era galileu, pela pronúncia, pela maneira de falar, entendeu? Tanto é que o Pedro é reconhecido lá dentro da casa do sacerdote, por ocasião da prisão de Jesus, por ouvir aquele falar galileu. Então, por acaso não são galileus todos esses homens? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Vai anotando. Pardos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Tem sempre os que gostam de fazer gracinha. Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Se vocês forem ler em outras versões da Bíblia, vai aparecer: eles estão cheios de mosto. Mosto era um vinho cru, recente, que ainda era meio adocicado, porque nem o açúcar tinha virado álcool. E também pode designar aquela camada, depois de pisar as uvas, jogava aquela camada em cima lá do tonel de vinho para evitar ficar anaeróbico, né? Evitar o contato com ar e a produção do álcool ser mais efetiva. E aí eles falaram, alguns lá, né, já escarnecendo: eles beberam demais.
Aí o Pedro levanta e faz um sermão lindíssimo dentro dessa lógica que eu estou falando, que as pessoas eram os livros. Então, era tudo na base do testemunho. Aí a gente começa a entender por que nossos irmãozinhos, né, principalmente os neopentecostais, pentecostais, gostam muito do testemunho, que é uma coisa antiga, tradicional, que todo o ensino no início todo, até quando chegar Paulo, é tudo na base do testemunho. Paulo nem foi discípulo, como vocês sabem, né? Mas, assim, o início do cristianismo foi propagado pelos 12, pelos outros que estão lá seguindo e que eram realmente de coração fervorosos adeptos, mas que dividiam sua vida, as vidas comuns, com a crença, porque esses outros tiveram a vida dedicada à disseminação da palavra. Então, eles andaram lá, embora muitos tivessem família, tá? Mas, como Paulo, por exemplo, é um homem que não podia ter família, porque ele passou toda a vida viajando e fazendo a pregação, fundando comunidades cristãs. Então, nesse momento, a pregação era só através de chegar lá e eles darem testemunho do que viram. Daí, os fenômenos físicos serem muito importantes ainda, e através dos apóstolos. Tá? Com o Cristo em vida, o Cristo fazia um curso dinâmico, ele chegou a enviar duplas para fazer pregação e disse, vocês vão poder expulsar demônio, curar enfermidades, curar a lepra, fazer as pessoas mudas falarem. E aí ele tem lá a bula, né, Mateus 10, os outros evangelistas também têm, os sinóticos, né, o Marcos e o Lucas, dizendo o que eles poderiam fazer. E eles foram e fizeram, e voltaram e disseram, nossa, funciona mesmo. Nossa, né? Tá com razão, né? Eles ficaram maravilhados, porque eu estou falando, naquela época lá, então, eles não estavam convertidos ainda. Aquilo ali foi só um teste drive. E aí eles conseguiram, e aí vem essa expressão, em nome de Jesus. Lá era em nome de Jesus. E em nome de Jesus eles fizeram essas coisas, expulsaram demônios. Lá Jesus, o Filho de Deus, os imbuiu e deu esses dons. E ele estava lá administrando e fazendo a correção, né? Era um curso mesmo, era um curso de apostolado. Quem deu o curso? Jesus. Aqui eles vão fazer isso pelo Espírito Santo, em nome do Espírito Santo. Então, continuando, veja, eles foram batizados. Aí todo mundo começou a falar nas línguas daquelas pessoas que estavam lá, que tinham que ser convertidas e evangelizadas. Aí os irmãozinhos pentecostais e, pior ainda, os neopentecostais, quando eles, para dizerem que eles estão recebendo o Espírito Santo, eles começam a falar porque ali diz que falavam em línguas estranhas a eles. Então, tudo é ler, né? Nada como ler o que está escrito, né? Então, não são línguas que ninguém entende, porque eu já presenciei isso, né? Que todo mundo lá, um grupo de pessoas recebeu o Espírito Santo, e eles começam aí eu perguntei, mas um entende o outro? Aí essa pessoa da minha família até falou, não. Aí eu falei, mas essas línguas são conhecidas? Não, são línguas dos anjos. Então eu acho que tem um equívoco aqui. Eles falavam várias línguas, mas dessas pessoas que eu acabei de listar aí, da Frígia, da Panfilha, do Egito, parte da Líbia, perto de Cirene, vindos de Roma, cretenses. Eles estavam falando línguas estranhas a eles. Mas, como os próprios dizem aí, né, estamos ouvindo cada um em nossas línguas mães. Então, eu acho uma maluquice esse negócio de, primeiro assim, você se põe à disposição do Espírito Santo. Se você vai ser usado por Deus ou não
para executar um trabalho, isso vem, o batismo do Espírito Santo é de lá para cá. Não é como o batismo de água, eu vou levar o meu neném, que nessa época nem tinha isso ainda, né? Todo mundo vai ser batizado, eles vão ser batizados agora aí. Que aí o Pedro vai, depois que disseram que eles estavam bêbados, aí assim, um desses homens, né, que ele quer ver, ele fala assim, mas não é todo mundo, eles não são todos vindos das nações. Eles não são todos galileus? Aí falava, são. Como é que eles ficaram perplexos? Perguntavam, como é que pode, né? Se eles eles não foram instruídos nem na língua deles, eles não falam nem a língua deles direito. Imagina um homem desse bêbado, nenhum ia entender o outro, né? Então, o Pedro se levantou e foi fazer, e ele faz uma pregação linda, Pedro. E ele prega contando tudo que aconteceu desde Jesus, tudo que aconteceu a Jesus, que eles, o povo estava lá, vocês entregaram eles aos injustos, dá uma chamadinha assim, um puxão de orelha, né? E ele vai contando, e obviamente a imantação de Pedro, imbuído da atmosfera do Espírito Santo, que eles acabaram de ser batizados, com a presença de Maria, tá todo mundo ali imantado, né? Então, e ele vai chamando o Velho Testamento. Lembra que o Davi falou não sei o quê? Aí depois vocês leem lá em casa, esse é o sermão de pregação de Pedro, tá? E aí, quando o Pedro acaba, quando ouviram isto, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Eles estavam com os corações sensibilizados com essa imantação toda que estou falando, né? Pois a promessa, Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, na água, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, batismo de fogo. Uma coisa que, a essa altura, Pedro ainda não sabe se os não-judeus, que esse povo está indo lá para a festa das primícias. Esse povo todo aí é judeu. E aí, por isso que ele está dando essa certeza, que vão ser batizados no Espírito Santo. Tá? Ainda não chegou o momento do cristianismo transcender o povo judeu. Tá? Então, aqui ele fala, então se arrependam, né, batizam e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Mas ele está pensando ainda em judeus. Para todos quanto o Senhor, o nosso Deus chamar. E olha, essa frase é todos que nosso Deus chamar. Que depois ele vai chamar os não-judeus, né? Mais lá para frente, depois com o Paulo, depois da conversão de Paulo. E aí já diz o que aconteceu ali naquela comunidade, né? E eles, olha só, os que aceitaram a mensagem e foram batizados, naquele dia houve um acréscimo de mais de 3.000 pessoas. Mais de 3.000 pessoas foram batizadas no batismo de Paulo, né? De João Batista, o batismo da água, que Jesus também passou, né, por ele. Então, 3.000 pessoas. É claro que, de novo, esse número é um número iniciático. O 3.000 está indicando espiritualidade, alcançar um nível de espiritualidade, né? Não estava uma pessoa lá contando 1, 2, 3... 2.998, pode ter sido até mais de 3.000. O 3.000 é assim, um número muito grande que alcançou aquela espiritualidade de pelo menos aceitar Cristo e o batismo da água. Se vai ser batizado no Espírito Santo, é depois um evento a posteriori, é um outro evento. Quem foi batizado no capítulo 2 no Espírito Santo? Vamos fazer a arguição. Foram os 12 apóstolos.
tá? 3.000 pessoas foram batizadas. O batismo do cristianismo, o batismo de João Batista, na água. Agora eles estão aptos a receber o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Deus, é uma das faces de Deus, das pessoas de Deus, é Deus na Terra. Então, quem são as pessoas hoje aptas para receber o Espírito Santo? Somos nós. Somos nós, porque, eu já nasci lá espírita, eu não fui batizado na Igreja Católica. A gente vai ver depois que vai ter um monte de gente não batizada na Igreja Católica que vai receber o Espírito Santo. Até para surpresa dos apóstolos. Vai ter uma resistência. Mas será? Mas será que eles podem? Entende? Então, o livro de Atos dos Apóstolos vai mostrar que você nem tem que ser necessariamente batizado na água. Você tem que aceitar Jesus no seu coração. Então, quem é espírita é cristão. Então, você aceitou Jesus. Eu nasci lá espírita, nunca fui à igreja católica e não sou batizada no batismo de água do João Batista. Não há problema. Veremos ao longo do livro de Atos dos Apóstolos várias pessoas que nem tinham religião nenhuma e outros que tinham religião. O povo que veio lá daquele culto, que lembra do ou você serve a Deus ou a Mamon, vai vir um monte de gente lá de Mamon. Mamon era um culto bem material, né, para pedir coisa material. Aliás, né, toda a antiguidade vinha disso. Eles estão agora fazendo um culto, eles estão lá na festa das primícias, né? Que é um culto à fertilidade. Para que eles tenham uma boa colheita, para que nasçam muitos bezerrinhos. Entendeu? Então, como são todas essas seitas antigas, né? Tanto as africanas quanto as europeias, que depois deu origem à Wicca, hoje em dia conhece como Wicca, que tem as bruxas, faz bruxaria, que porque o nosso país é cristão, chegou com um peso terrível. Quando fala em bruxaria, você liga logo a coisa ruim. Mas a bruxaria, as bruxas, eram ligadas à fertilidade. Por isso que a figura da bruxa é feminina, porque a mulher que pare. Entendeu? E aí, quando eles faziam rituais de fertilidade, era para ter muitos grãos. Fertilidade é a planta crescendo, dando muitos grãos, eles ficarem abastecidos, os cabrinhas terem muitos cabritinhos, as jumentas terem muitos jumentinhos, né? Ter muito cordeirinho, porque eles depois vai vir o inverno, os bichos não têm condição nem de se alimentarem direito, nem de procriar, eles só vão procriar depois que acabar o inverno, tá? Na primavera. Por isso que no hemisfério norte tem muita música April Love, que é quando chega a primavera, né? São os amores de abril, e é quando nascem os cabritinhos, os rebentos, tem as crias, né? E aí as festas eram todas ligadas a isso, entendeu? Essas festas, também chamadas das semanas, porque na realidade eram 7 semanas depois da Páscoa, tá? Então, olha só, o número 7 também é um número iniciático, que ele é a junção do 3, da divindade, com o 4, que é ligado à materialidade, né? Os 4 elementos. As trindades, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o Deus, o Filho de Deus e o Espírito Santo de Deus. E agora a gente está vendo esse livro, que é o Espírito Santo de Deus na Terra, que, na verdade, está nos conclamando a nos colocarmos na posição de sermos o Espírito de Deus na Terra. Entenderam? Então, a gente tem que se colocar. Não vai descer uma chaminha do céu, não vai ter barulho de trovão. Lembra, a segunda vinda não é com grande poder e glória. Vai vir dentro de você. É você no mundo, é você vai ali no supermercado, de repente você vai poder fazer uma ação fundamental, tá? E são várias manifestações. Por exemplo, é a sua manifestação do seu Cristo interno, você está sendo canal do Espírito Santo de Deus,
E você ainda pode ser um anjo para essa pessoa que você vai ajudar ali, que você não sabe o nome. Que você vai fazer uma coisinha para a pessoa, você vai falar assim, não, eu posso ajudar a levar aquilo, e aquilo para a pessoa vai ser uma coisa fantástica. E a pessoa vai te agradecer em silêncio, porque ela não sabe o seu nome. E você vai embora. Entendeu? Então, são ajudas fundamentais, que é a questão do Espírito Santo na Terra, do anjo, que aí também tem vários nomes, né? Várias manifestações, que eu acho que esse livro ajuda a gente a ver isso, sabe? Porque vai ter hora que o Cristo vai falar com Paulo, vai ter hora que vem o Espírito e fala com Paulo. Então você vai vendo que não é tudo a mesma coisa. Só porque nós somos ignorantes e não sabemos o que isso significa, não quer dizer que não exista. Porque o cara não ia dizer lá, que aliás o Cristo vai aparecer uma vez lá em sonho, para algumas pessoas, né? Em alguns momentos. Às vezes vai ser só a voz, vai falar. Mas vê a importância disso, né? Da gente se alinhar. Então, por isso é que eu sempre bato nessa tecla que nós temos que ser a nossa religião fora da hora do culto. A sua religião é aquilo que você faz quando acaba o culto. Porque se você só pratica a religião dentro do templo, da igreja, do terreiro, do centro, do monastério, entendeu? Não tem sentido. Porque ali tem um monte de gente que acredita na mesma coisa e tudo mais. Mas olha só, você tem que ser a sua religião no mundo. É na hora que você sai na rua. Então, você não só para você viver segundo a sua religião, como você para levar esse Deus, esse Cristo, esse Espírito Santo para o mundo. Já dizia Gandhi, né? Você tem que ser a mudança que você quer no mundo. Olha, então, na verdade, estamos sempre sendo conclamados a sermos o Espírito Santo na Terra. Então, aqui diz como é que viviam as primeiras comunidades. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias que iam sendo salvos. Então, eles começaram a ser distinguidos do resto do povo por esse amor ao outro, ao amor ao próximo, por esse espírito de coletividade, de amor ao próximo, de coesão, né? Aqui, quer ver? Aceitava a mensagem. Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais foram feitos pelos apóstolos. Isso sempre precisa, né? Tem que fazer as maravilhas e sinais, senão o povão não vai lá atrás. Quando eles chegam, que nem aquele negócio assim, a palestra do irmão mediunizado, tem muito mais gente lá para assistir a palestra do irmão mediunizado do que você disser que vai fazer um estudo como esse aqui, né? Eu não estou mediunizado. Sobre influência, sim, né? Recebe o tempo todo, mas não necessariamente precisa estar mediunizado, né? Então, que Jesus abençoe sempre os nossos bons intentos e que nós, cada dia mais, possamos ser a expressão do Espírito Santo na Terra, graças a Deus. Até o capítulo 3, tá? Um beijo.